Fala pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do canal Matemática Completa e nesse vídeo nós estamos estreando mais uma playlist do canal, que é uma playlist teórica e é a parte teórica de geometria do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, sendo que do sexto ano até o nono ano são aproximadamente uns 52 vídeos, ok? Então, nessa playlist você vai aprender tudo o que você tem que saber da parte teórica de geometria e dos exercícios mais básicos. Os exercícios mais elaborados ficarão para uma outra playlist que a gente vai criar aqui, correto? Então, bora começar com o primeiro vídeo, essa matéria do sexto ano do ensino fundamental, chamada ponto, reta e plano. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa primeira aula de geometria sobre ponto, reta e plano. Antes de eu falar sobre isso, eu preciso te mostrar e te explicar o significado da palavra geometria, ok? O que é geometria? Geometria, ele pode ser subdividido aqui em duas partes. A palavra geo e a palavra metria, que significa medida da Terra. Então, a geometria ela foi desenvolvida pelo ser humano com um objetivo. Qual? Medir a Terra. Então, a Terra ela tinha um determinado formato e você, muitas vezes, precisava saber o tamanho da Terra, né? É como que ia ficar a divisão das terras entre as pessoas da comunidade, né? Da tribo. Então, tudo isso levou ao desenvolvimento da geometria. Então, tem toda uma história por trás e essa história também possui alguns mistérios, tá? Porque tem muitas informações que foram perdidas com o tempo, né? Mas para a gente entender a geometria que nós desenvolvemos nos dias atuais, é necessário a gente entender três conceitos que a gente chama de primitivos. Quais são esses conceitos? O conceito de ponto, o conceito de reta e o conceito de plano. São esses três conceitos que originam todos os demais conceitos em geometria, tá? E a gente chama esses conceitos de primitivo porque não tem uma definição específica para eles, mas o que a gente tem é uma ideia da sua existência. Então, não existe um conceito para o ponto. Ah, o ponto é isso. Ou um conceito para a reta. A reta é isso. Existe uma ideia de ponto, uma ideia de reta e uma ideia de plano. Essa que é a questão. E é exatamente isso que traz o texto que diz: na geometria existem três conceitos primitivos que geram todos os demais. São os conceitos de ponto, reta e plano. Apesar de não existir uma definição exata para o ponto, reta e plano, podemos ter a seguinte ideia. Ponto. Então, o que a gente pode entender por ponto? É uma marcação no espaço que não possui dimensão. Então, o ponto é qualquer marcação que eu faço no espaço, né? Então, você pega uma folha e faz uma pontinha, pega a ponta do lápis e faz uma pontinha assim. Você está fazendo um ponto. É uma coisa que não tem dimensão. O que é dimensão? É medida, tá? Então, não tem um tamanho. O ponto, ele não existe um ponto maior do que o outro. O ponto ele é adimensional. Ele não possui dimensão. Então, ele não tem comprimento, ele não tem largura, né? Ele não tem grossura, ele não tem nada disso. É simplesmente um ponto. Então, esse ponto, por exemplo, é igual a esse, ó, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Qualquer marcação que eu fizer no espaço sem medida, sem dimensão, a gente considera como se fosse um ponto, certo? E o ponto, e aqui a gente tem um exemplo de ponto, ele sempre tem o nome marcado pela letra maiúscula. Então, o nome do ponto pode ser qualquer letra maiúscula. Pontos em posições diferentes têm nomes diferentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos o ponto P. E ó, o P é uma letra maiúscula. Se eu fizer um outro ponto aqui, ele está numa posição diferente.
Então, ele vai ter um outro nome. Eu posso dar qualquer nome para ele, por exemplo, ponto A. E aqui eu também posso fazer um outro ponto, ó, diferente daqueles dois lá, que a gente pode chamar, por exemplo, de ponto B. Então, a única condição para o ponto é que o seu nome tem que ter letra maiúscula, correto? Então, esse é o primeiro conceito de geometria fundamental, primitivo, para a gente começar a entender os demais, certo? Entendendo a ideia de ponto, a gente agora chega na ideia de reta, né? Como que a gente pode entender reta? A gente pode entender reta como um conjunto de pontos que não faz curva, tá? Então, quando eu pego vários pontos alinhados, ou seja, que eles não fazem nenhum tipo de curva, e uno todos eles em um conjunto só, ó, infinitos pontinhos aqui, um do lado do outro, eles vão acabar formando uma reta, tá vendo? Essa reta, ela possui sempre o nome com uma letra minúscula, ao contrário do ponto. Então, por exemplo, aqui a gente tem a reta, que a gente chama de reta R. E o R é uma letra minúscula necessariamente. Se você observar, a reta R nada mais é do que um conjunto de pontos alinhados, ó, um do ladinho do outro. Ah, Gabriel, quantos pontos tem uma reta? Infinitos. Por quê? Porque a reta ela é infinita. Ou seja, uma reta ela não tem nem início e nem fim. Ela é infinita. O que a gente faz aqui no desenho é o esboço de uma parte da reta, porque, na verdade, ela não tem fim. Ela continuaria aqui, ó. Ela é infinita, ok? Ou seja, quantos pontos formam essa reta? Infinitos, já que a reta é infinita, correto? Então, esse é o segundo conceito. Mas o que você precisa saber mesmo é a questão do nome. O nome sempre é representado por letra minúscula na reta e letra maiúscula no ponto, ok? Então, agora, vamos para o plano. O que seria, então, o plano? O plano pode ser entendido como um conjunto enfileirado de retas, tá? Então, quando eu pego várias retas e começo a fazer uma do lado da outra assim, ó, vendo? Elas não se encostam, não. Uma do lado da outra, infinitas retas. Uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma do lado da outra. Uma hora, ela vai formar uma região plana, que é o que a gente chama, então, de plano. Tá vendo? Então, um plano é um conjunto de retas enfileiradas, retas infinitas. E o nome do plano sempre é uma letra grega. Então, as mais comuns aí é a letra alfa, a letra beta e a letra gama, tá? Então, o nome de um plano sempre vai ser uma letra minúscula e grega, ok? Então, nesse caso, nós temos aqui, por exemplo, o plano alfa, que nada mais é que várias retas enfileiradas dentro dele, infinitas. Dessa maneira, o plano ele também é infinito. O que a gente tem aqui é um esboço dele, mas ele não termina. Imagina uma mesa. Uma mesa é um plano? Na verdade, não. A mesa ela é um esboço de um plano, porque o plano ele é infinito e a mesa não é infinita. Ok? Então, esses são os três conceitos primitivos que a gente precisa saber. Agora, a gente tem dois subconceitos aí, que são gerados do conceito primitivo, que é a questão da reta, tá? Então, essas retas que são infinitas, elas podem ser divididas e formar, por exemplo, a semirreta e o segmento de reta. Então, o que seria uma semirreta? Seria uma reta que possui uma origem. Então, para você entender melhor, pega uma reta qualquer, ó, essa reta aqui. Eu vou chamar de reta S, ok? Ela é infinita. Se eu cortar, fizer um corte nessa reta aqui, ó, cortar ela aqui e fazer um ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A. Essa reta, a parte direita dessa reta, ó, ela não vai ser mais, não tem início, não tem fim. Esse segmento que eu fiz aqui, a partir do ponto A, ele possui um início. Esse início é o que transforma uma reta numa semirreta. Por que chama semirreta? Porque eu peguei a reta e dividi ela, fiz uma divisãozinha. Então, ela passa a ter um início, igual aqui, por exemplo,
e não ter um fim. E aí, a gente faz uma setinha assim, para mostrar que ela não tem fim. E aí, a gente pega um outro ponto aqui, para nomear essa semirreta. Então, essa semirreta, a gente sempre faz o ponto da origem e um ponto que está lá na semirreta. E a gente fala, por exemplo, nesse caso, que a semirreta é a semirreta AB. E coloca a setinha em cima, mostrando que trata-se da semirreta. Tá vendo? E o outro conceito importante é o conceito de segmento, né? O que é um segmento? Seria uma reta que tem início e fim. Ou seja, nesse caso, ela passa a ser, então, finita. Ou seja, ela passa a ter um fim. Então, aqui, por exemplo, o que seria o segmento de reta? Seria o caso que eu peguei uma reta e cortei em duas partes diferentes. E aí eu formei dois pontos, né, nos pontos que eu cortei, e formei aqui um segmento de reta, que tem um início num ponto e o fim no outro. E aí o nome é sempre o ponto do início e o ponto do fim e um traço em cima. Esse segmento de reta aqui, ele então tem um comprimento, ele é finito, ok? Então pode ser 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, certo? Então era isso que a gente precisava saber agora nos conceitos primitivos. Para a gente reforçar isso, vamos fazer esse exercício número 1 aqui, para a gente entender melhor. Olha o que fala. Observe a seguinte figura e nomeie todas as retas, semirretas e segmentos de reta. Então, vamos pegar primeiro o segmento aqui de cima, né? O desenho de cima. Vou trocar a cor para azul e vamos procurar aqui as retas. Se você observar, essa figura FGH aqui, ela só possui, então, uma reta. Essa reta aqui, ó, que passa justamente pelo segmento inteiro. Então, ela possui aqui uma reta que a gente pode chamar, por exemplo, de reta R, tá? Então, você pode chamar dessa maneira, tranquilo? Quanto às semirretas, ela possui algumas possíveis semirretas. Por exemplo, ela possui uma semirreta que começa, por exemplo, no ponto F e vai para cá, ó, para a esquerda. Então, é uma possível semirreta, tá? Aí eu marco um outro ponto aqui, ó, um ponto A, e chamo de semirreta FA, ó, indo para a esquerda. É uma possível semirreta. É possível fazer uma semirreta partindo para a direita, ó, infinita para a direita. E aí, a gente pode pegar o ponto G, chamar de semirreta FG, tá? Aí está indo para a direita. Pode ter uma semirreta com origem no ponto G, ou indo para a esquerda, ou indo para a direita. Então, por exemplo, a semirreta GF para a esquerda, ou a semirreta GH para a direita. E a última semirreta que a gente pode ter é, por exemplo, vou marcar um ponto B aqui, é a semirreta HB para a direita e HG para a esquerda. Tá vendo? Então, no total, a gente tem 6 semirretas possíveis. Ok? E segmentos? Segmentos de reta, a gente tem o FG, ó. A gente tem o FG, nós temos o GH e nós temos o FH. Correto? Então, nós temos todos esses 3 possíveis segmentos. O segmento FG, que aí a gente dá um nome assim, ó, FG, o segmento GH, que é menorzinho, e o segmento maior, que a gente chama de FH. Ok? Então, temos 3 segmentos nesse caso. Para finalizar, a figura de baixo. Figura de baixo, a gente tem 2 retas. Essa reta aqui que passa por BC e essa reta aqui que passa por CD. Então, a reta que passa por BC eu posso chamar de reta S, por exemplo, e a reta que passa por CD eu posso chamar de reta T. Segmentos de reta, quantos que a gente tem? Vamos analisar. Por exemplo, a gente tem 2 que têm origem B, uma para cá e uma para cá. 2 que têm, na verdade, aqui a gente pode ter até 4, ó, com origem C. Uma para cá, ó, tá vendo? Uma para cá e uma para cá, tá vendo? E uma com 2 com origem no ponto D, ó. Uma para cá e uma para cá, tá vendo? E para finalizar, os segmentos. Os segmentos de reta. A gente tem
o BC, não é? A gente pode chamar assim, o CD, não é? E o CD. Então, esses são os dois segmentos possíveis, ok? Então, eu desafio você a tentar nomear aqui as semi-retas da figura de baixo, que eu não fiz a nomeação. Ok, gente? Então, essa é a ideia inicial da primeira aula aí, de ponto, reta e plano, e são essas definições aqui que vão ser importantes para a gente entender todo o restante da geometria. Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com mais conteúdo. Tchau!